Fala, eu sou o Guilherme do Asta Fortuna e esse é o terceiro vídeo da série onde eu falo sobre os 11 critérios que você precisa conhecer para escolher as melhores ações pagadoras de dividendos. Nos dois primeiros vídeos eu falei sobre os 8 critérios, os 8 primeiros critérios, e nesse terceiro e último vídeo eu vou falar sobre os últimos 3 critérios e dar algumas considerações finais. Então, se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos, vai lá e assiste agora. Eu criei uma playlist só para essa série. E se você gostou da ideia desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, porque eu posto conteúdo todo santo dia nos meus stories, fechado? Então, bora pro vídeo. Bom, então como a gente já falou dos 8 primeiros critérios, dos 11, eu vou falar agora do 9º critério. E o 9º critério é que o dividend yield dos últimos 5 anos da empresa precisa ser maior do que 3%. E por que isso? Se você lembra, se você viu o segundo vídeo, o 8º critério é que o dividend yield atual precisa ser maior do que 3%. Só que se olhar somente para o dividend yield atual, eu posso ter uma visão viesada da coisa. Porque talvez somente no último ano o dividend yield foi maior do que 3%. Então eu preciso saber se a empresa consegue manter uma consistência ao longo prazo. Então, nos últimos 5 anos, o yield precisa ser, na média, maior do que 3%. O 10º critério é que o payout médio dos últimos 5 anos precisa ser menor do que 90%. E, em primeiro lugar, o que é payout? Payout é quanto do lucro da empresa ela vai distribuir em formato de dividendos. Então, por exemplo, se o lucro da empresa foi de 100 milhões e ela distribuiu 50, significa que o payout dela nesse ano foi de 50%. Se ela distribuiu de 100, 30 milhões, então foi 30%. Então, por que o payout precisa ser menor do que 90%? Porque se o payout for muito maior do que isso, for maior do que 100% principalmente, isso significa um evento extraordinário, porque nenhuma empresa consegue distribuir durante muito tempo mais do que 100% do lucro líquido do último exercício. Então, quando eu olho empresas que têm um payout menor do que 90%, eu quero entender se a distribuição de lucro pode ser mantida nesse nível ou se está acima da capacidade de distribuição da empresa. E, por fim, o 11º critério é que o volume médio de negociação diária dos últimos 21 pregões precisa ser maior do que R$1 milhão. E esse critério indica a liquidez de negociação da empresa. Eu não quero investir em ações que sejam pouco líquidas, porque ações pouco líquidas embutem mais risco para o investidor. Na hora de você sair de uma posição ou se acontecer algum problema com a empresa, em ações que têm pouca negociação, costumam sofrer mais, costumam ter volatilidades maiores. Então esses foram os 11 critérios para você escolher as melhores ações pagadoras de dividendos. E como a gente fez nos últimos vídeos, eu vou também analisar aqui o caso da Ambev. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. É somente um exemplo para você poder enxergar na prática o que eu te passei, beleza? Então, a Ambev, ela cumpriu o 9º critério, que é o dividend yield médio dos últimos 5 anos, é maior do que 3%. No caso da Ambev, foi de 3,27%. O payout médio dos últimos 5 anos é menor do que 90%. Ela também cumpriu. No caso da Ambev, foi de 82,2%. No caso do 11º critério do volume, a Ambev também cumpriu. O volume médio de negociação da empresa nos últimos 21 dias foi de mais de 352 milhões de reais. Então, analisando todos os 11 critérios, no caso da Ambev, ela cumpriu. Aqui, segundo a plataforma do GuiInvest Pro, ela cumpriu 9 dos 11 critérios. Isso aqui é um checklist de dividendos que eu olho através do meu GuiInvest Pro. Então, ela cumpriu 9 dos 11 critérios. Tá? Os critérios que ela não cumpriu foram esses dois aqui: crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos e o dividend yield atual não é maior do que 3%. Agora, o aviso que eu quero dar aqui é o seguinte: na hora de você analisar um banco, não vai ter um dos 11 critérios, que é esse aqui: a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Então, pegando aqui o caso do Itaú, por exemplo, ele tem somente 10 critérios, tá vendo? Por acaso, o Itaú também cumpre aqui 10 dos 10 critérios. E, de novo, isso não é uma recomendação de investimento, é somente um exemplo, tá? Mas você vê aqui, por exemplo, que tem todos os critérios menos a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, já que o banco é uma empresa de crédito, ele empresta dinheiro para as pessoas. Então, não faz sentido analisar a dívida bruta sobre patrimônio líquido para bancos. Então, como eu falei, esse é o checklist de dividendos, que é uma ferramenta que tem aqui dentro do GuiInvest Pro. E se você quiser entender melhor como funciona o checklist de dividendos, se você quiser conhecer mais sobre isso, eu vou fazer o seguinte: eu coloquei aqui no link da descrição um vídeo bem curto do André Fogaça, lá do GuiInvest, que é um vídeo de 7 minutos, onde ele vai te mostrar uma forma ridiculamente simples
de você encontrar ações com alto potencial de valorização e baixo risco de queda com apenas um clique. É um vídeo bem curto de 7 minutos e é gratuito. Só você clicar lá no primeiro link na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série, dá o like no vídeo, compartilha a playlist, compartilha a série com as pessoas que você acredita que vão gostar dessa informação. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, porque isso ajuda muito a propagar esse conhecimento para outras pessoas. E assiste também esses outros vídeos aqui que eu estou te recomendando. Fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!